Então, pessoal, muito boa tarde para vocês. Agradeço aí a presença de todo mundo. É um privilégio ter vocês aqui conosco. Quero agradecer especialmente aí ao professor Paulo Venturelli por estar aqui. Professor, mais do que professor, é um grande amigo nosso, né? É uma inspiração para a gente, como professores, como pensadores, como gente interessada em cultura. Então, obrigado para o Paulo. A questão, assim, estou tecendo prosa aí com o Paulo Venturelli. Tecendo Prosa é organizado pela revista Desassossegos, né? Que é composta aí pelo professor Maico Delavi, professor da rede estadual aqui de filosofia. Dá um oi para nós aí, Maikito. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. O outro professor junto aqui conosco é o professor José Aparício da Silva, do Instituto Federal aqui em Pinhais. Dá aí um oi para nós, Aparício. Oi, pessoal. Boa tarde, bem-vindos. Obrigado, Paulo Venturelli, por aceitar nosso convite aí. Boa live para todos aí. Toda vez que é para falar de literatura, estou à disposição. Beleza. E eu aí que sou do campus de Telemaco Borba, do Instituto Federal também. Então, hoje, antes de apresentar uma convidada especial nossa aqui, só para avisar vocês, eu acabei de colocar no chat um link que é um formulário aí para vocês, quem quiser certificado, né? Então é só preencher o formulário lá, basta preenchê-lo uma vez só, e aí a gente resolve. Então hoje aqui nós temos uma convidada especial, que é a professora Janine Geraldo Javarez, professora Janine, que vai conduzir a conversa com o professor Paulo. Então a Janine, muito gentilmente, aceitou conversar aqui conosco, e a Janine nada mais, nada menos que é professora de Pinhais, né, aqui do Instituto Federal. Ela tem aí o percurso dela pela Universidade de Ponta Grossa, fez licenciatura lá, fez o mestrado dela lá, e atualmente ela faz o doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná, abordando aí uma importante escritora nigeriana, a Chimamanda Ngozi Adichie. Eu acho que fala assim, né? Inclusive fica aí a referência para todo mundo. Janine também é poeta, né? É contista, e Janine tem um blog, pessoal, que é muito bacana, assim, que eu gostaria que vocês não perdessem a oportunidade de ir lá olhar, tá? Então, eu coloquei aí para vocês no chat para dar uma olhadinha. Entre lá no blog dela, acompanhe, porque ela faz coisas, assim, bastante instigantes. Então, Janine, muito obrigado. Agradeço aí mediar essa conversa com o professor Paulo, e a palavra é sua, querida. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite para participar, e é uma honra, né, mediar a conversa com o professor Paulo Venturelli. Então, só reforçando ali as orientações, né? Pessoal, vamos manter os microfones desligados durante as falas. Quem quiser se inscrever para fazer perguntas, é só fazer a inscrição ali no chat, daí o professor Daniel vai fazer a organização, certo? As perguntas vocês podem fazer tanto no chat, quanto, na sua vez, abrir o vídeo e a câmera, né? A câmera e o microfone, desculpa, para fazer a pergunta. A gente pede para vocês fazerem uma pergunta de, no máximo, ali 2 minutos de fala, sem réplica e tréplica, porque daí todos podem participar. E só lembrando, né, que o evento está sendo gravado, então cuidado lá com grosserias, preconceitos, etc., tá? Assim que o professor Paulo terminar a sua fala, a gente vai fazer 2 perguntas iniciais e abrangentes, e daí depois qualquer pessoa que estiver inscrita pode fazer perguntas, ok? Meu áudio tá bom? É que eu tô tendo um retorno aqui meio estranho. Então tá bom. Obrigada. Então, apresentando ali, quase não precisa de apresentações, né? O Paulo Venturelli é escritor, doutor em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo. Ele se formou em letras pela Universidade Federal do Paraná em 78 e começou sua carreira como professor de língua portuguesa do ensino fundamental e médio em escolas particulares de Curitiba, até 1990.
Ele também foi professor, como o Daniel falou, né, de literatura brasileira na Federal. Publicou dezenas de livros, entre os quais estão Admirável Ovo Novo, de 2011, O Anjo Rouco, Fantasmas de Caligem, Meu Pai, Maçãs Argentinas, P e o Vasto Mundo, Histórias Sem Fôlego, Visita à Baleia, obra que recebeu o 2º lugar no Prêmio Jabuti Madrugada de Farpas, Bilhetes para Wallace e O Navio e o Grande Segredo, de 2019. Então, aí uma vasta produção literária. E aí, só para fazer uma pergunta inicial, né, para a gente começar o bate-papo aqui, como puxando ali o tema, né, literatura como resistência. Então, o Antônio Cândido, ele defende a literatura como direito, e a Michelle Petit aponta a importância da literatura em momentos de adversidade, né? Por outro lado, o Terry Eagleton ressalta que a leitura de Goethe não impediu que os soldados nazistas queimassem judeus nos fornos dos campos de concentração, e o Wayne Booth comenta sobre como a forma literária pode reforçar os aspectos da ideologia dominante. Então, num momento como esse que a gente está vivendo, né, político, em que a desinformação e a interpretação, a revelia do texto estão tão comuns, eu pergunto, então, para você, né, como a literatura pode ainda ser resistência? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Como é que a literatura pode ser ainda resistência? Se a gente pensar na literatura brasileira, ela já começou na trincheira. O nosso primeiro grande escritor é Gregório do Matos, e ele criticava tudo e mais alguma coisa. Não é? Ela pode ser ainda resistência no seguinte sentido: o que é de mais importante no ser humano, eu creio que é a imaginação. É exatamente na imaginação que os sistemas que estão aí, repressivos, os sistemas ideológicos, vão se infiltrar exatamente nessa imaginação. Por quê? Porque a imaginação, ela pode ser subversiva. E o que a sociedade quer de nós? Ela quer modelar a nossa consciência de tal maneira que nós sejamos pessoas meramente consumistas. Porque há um medo terrível de que as pessoas não consumam. E a pandemia da Covid está mostrando isso. As pessoas estão em quarentena, não podem consumir, e o mundo virou de ponta cabeça. Então, a literatura, ela pode ser resistência exatamente no sentido em que ela desenvolve a imaginação do leitor, porque eu acredito que de tanto ler, e esse foi o meu caso, a gente acaba escrevendo, e escrevendo a gente está usando a imaginação, e não é bem esse padrão que se quer do ser humano, porque há toda uma modulação aí ideológica para alienar o ser humano de si mesmo. Agora a gente podia pensar, mas que diabo é esse de imaginação e literatura? Eu gostaria de citar um estudioso espanhol chamado Antônio Gomes Moriana, que ele define a literatura da seguinte maneira: a literatura é uma confrontação dialética de discursos. Veja, só isso, a definição é maior, mas só essa afirmação já dá uma modalidade de resistência para a literatura, porque, sendo confrontação, é uma confrontação dialética de discursos. Isso quer dizer o quê? Se confrontando o discurso A com o discurso B, a gente tira o discurso C. E a literatura é eminentemente isso. Ele vai adiante. É uma confrontação dialética de discursos capaz de ironizá-los, parodiá-los e, inclusive, subvertê-los. Então, se a literatura tem essa capacidade de subverter
os discursos que estão aí há um elemento de resistência. Essa subversão é profundamente saudável, profundamente criativa. E ele vai adiante. Ele diz o seguinte: a subversão na literatura é a operação mais importante que ela realiza desde há muito tempo. E sob as mais diversas formas. E como que dá essa subversão? Sobre os usos socialmente regulados da linguagem. O Graciliano Ramos dizia o seguinte: a gente começa reprimido pela gramática e termina reprimido pela delegacia social. Então, se a literatura tem essa capacidade de subversão, e essa subversão vai se dar no confronto de linguagens, ela pode ser resistência. Por quê? Porque eu vou implodir todos os parâmetros que estão intrincerados na própria linguagem. Tanto que a literatura normalmente é usada como exemplos na gramática, mas ela é a mais antigramatical possível. Ela não segue a gramática, nem a gramática linguística, nem a gramática social, nem a gramática dos costumes. É só a gente perceber um Sousander, de próprio Gregório de Matos, que eu já citei, o Mário de Andrade com Macunaíma, o Oswald com seus romances, o Grande Sertão Veredas. Né? Então, há uma série de escritores que implodem toda a gramática da linguagem, e esse elemento de subversão pode me fazer resistir, porque se eu começo reprimido pela linguagem, agindo contra a linguagem nesse confronto dialético, que eu posso criar alguma outra coisa. E enquanto eu crio, eu não sou fantoche dos grupos que estão aí dominando a sociedade. Mas o Moriano ele vai além disso. A literatura rompe as fronteiras das formações discursivas pertencentes com exclusividade aos diferentes campos do saber. Então, se a literatura ela rompe as fronteiras discursivas, o que está sendo dito aí? A literatura é onívora, ela devora tudo. Não há uma linguagem específica da literatura. Ela é específica no sentido ou no momento em que ela devora todos os campos do saber, ela vai rompendo todas essas fronteiras que existem, e nesse momento ela está sendo subversiva mais uma vez. Quanto mais eu puder romper fronteiras, mais eu estabeleço novos parâmetros. E quando eu estabeleço novos parâmetros, eu estou fazendo uma criação. Eu estou dizendo não a todos os preconceitos, a todas as ideologias dominantes. Então, não é bem certo dizer eles leram Goethe, mas não deixaram de fazer campo de concentração. Como é que eles leram Goethe? Com que finalidade eles leram Goethe? Eles também leram vários filósofos e tentaram, por meio da filosofia, embasar as atitudes preconceituosas deles. E esses filósofos não são, na verdade, o que eles diziam que eram. Mas eu quero voltar ao Moriano. Então, se a literatura rompe as fronteiras dos campos de saber, a literatura submete, assim, a exame, ela sopesa os discursos, contrasta os discursos e oferece uma visão plural da sociedade que gera esses discursos e sustenta esses discursos. Então, se a literatura tem esse potencial para quebrar as fronteiras do poder, dos poderes e dos saberes, se a literatura examina os discursos, se ela contrasta esses discursos e oferece uma visão plural da sociedade, ela é genuinamente resistente.
Porque o que se quer hoje em dia é que todo mundo abaixe a cabeça, se submeta a uma sociedade absolutamente consumista, a uma sociedade alienada. É só ver o que está acontecendo no país hoje em dia. Então, nesse contrastar os discursos, ela cria um discurso novo, porque ela é dialética, e nesse ponto está a resistência possível. Quanto mais a gente lê, mais discursos a gente absorve. Quanto mais discursos a gente absorve, mais a gente pode devolver para a sociedade alguma coisa original. Original aí no sentido bakhtiniano, não original romântico, aquele que faz pela primeira vez. Isso não existe. Porque se eu pegar qualquer livro, o nome do autor que está na capa, na verdade, ele é um sintetizador. Ele está sintetizando N discursos da sociedade. E, nesse ponto, há, creio eu, uma postura de resistência muito grande. Eu não admito ser um fantoche na mão de grupos que estão aí. Eu não admito ser uma criatura meramente passiva, porque eu quero produzir o meu discurso, eu quero produzir a minha história. Eu não vou seguir o carreiro que todo mundo segue. Eu não vou seguir as pegadas que todo mundo segue. Eu quero abrir o meu caminho. E enquanto eu luto por isso, eu estou resistindo a todas as normas alienantes que estão aí. Eu não sei se eu respondi, mas tentei. Né? Saiu o som, Janine. Opa. Daniel, quer falar alguma coisa? Posso falar alguma coisa. Você não tem uma pergunta, Janine? Se tiver alguma coisa, eu falo depois. Não, tô pensando. Tá pensando. Tá bom. E, professor Paulo, seguinte, você comentou aí da literatura como resistência, de como se lê literatura e tudo mais, né? A minha pergunta é bem simples, assim, então, como que a gente deve ler essa literatura para ter essa potência de que você mencionou? Existe uma estratégia, existe um mecanismo, existe um jeito aí de ler para a gente não... como conduzir isso, né? Não existe fórmula, né? Porque se a literatura tem algo de bom, é exatamente que ela é contra todas as fórmulas. Mas o que eu devo ter na cabeça quando eu abro uma obra literária para ler? A primeira questão é entender aquilo que eu falei antes. O autor é um sintetizador. O que quer dizer isso? Ele está absorvendo N discurso da sociedade, coloca isso, e tudo isso se introjeta na sua mente, e ele devolve para o mundo, na sua originalidade pessoal, a obra literária. Então, como ler isso? Eu não posso pegar a literatura e me interessar só pelo enredo, porque o enredo em literatura é secundário. O que vale na literatura? A linguagem, ou as múltiplas linguagens que são introduzidas num texto. Então, quanto mais eu destrinchar essas linguagens, mais eu estou lendo o literário. Quanto mais eu perceber que o livro não tem uma tonalidade única, ela é múltipla, as tonalidades são múltiplas, mais eu estou captando o literário. Não adianta dizer que o literário é metafórico, que o literário é subjetivo, que o literário tem uma polissemia muito grande. Tudo isso é chavão. O que importa mesmo no literário é a conflagração de linguagens que estão aí dentro. Pense no Grande Sertão Veredas. Né? O Riobaldo contando para um doutor, que possivelmente somos nós, todas as aventuras dele, todas as questões
mítico-filosóficas que ele tem na cabeça. E o que o Guimarães Rosa faz como autor histórico? Ele faz uma rede de linguagens dentro do romance e é papel do leitor ir destrinchando essa rede, porque é uma rede sem centro, é uma rede que se espalha pelo mundo afora, pelo mundo das linguagens, e o meu papel de leitor é, então, ver essas camadas de linguagem, destrinchar essa rede, para encontrar pelo menos um ponto em que eu possa me sustentar como leitor. Por isso que a leitura do literário ela é mal usada na escola, a escola geralmente mata o leitor, qualquer criança adora ouvir uma história, mas quando essa criança chega na escola e ela é obrigada a ler determinados textos, você mata aí no ovo o próprio leitor. Porque a escola trabalha muito mal ou não trabalha a questão do literário. Para a escola e para a sociedade, de uma maneira geral, o literário é a história que se conta. E não é isso. O enredo, como eu já falei, é desimportante. Tá? E quando se adapta uma obra literária para o cinema, ou para a televisão, ou para o teatro, é só esse enredo que vai aparecer. E o essencial da literatura está nesse trançado de linguagens, que eu, como leitor, tenho que ter bagagem para destrinchar, e a visão de mundo que apresenta, né? A leitura ideológica que se faz do momento histórico. Mas não é uma questão só de perceber o contexto em que a obra foi escrita. O grande barato para o leitor é conhecer a biografia de leituras que um autor tem. Né? Se eu pegar o Macunaíma, por exemplo, o que está se refletindo ou se colocando dentro do Macunaíma que o Mário de Andrade filtrou de N pesquisas que ele fazia. Né? Então, isso é ler o literário. Eu tenho que ver o autor como esse cara que filtrou N linguagens e tenho que decompor isso. É um trabalho intelectual complexo, exige bagagem, e por isso que a escola falha, e por isso que num país como o nosso, um Ministério da Educação, que é esse horror que nós conhecemos, né? Ainda bem que a figura mais tétrica já caiu fora, mas deve vir uma pior, que cada figura que se apresenta é sempre pior. Então, deveria haver, pelo Ministério da Educação, pelo governo instalado, planos de leitura pelo país. E não há por quê. Porque os próprios professores de língua, de linguagem, de literatura, não estão preparados para essa composição que é uma obra literária. Normalmente se fica na história da literatura ou normalmente se fica no enredo, a historinha que se conta. Mas aí eu chamo a atenção para uma coisa. Se você pensar em Machado de Assis, o Machado maduro, o Machado irônico, o Machado sarcástico, que histórias ele conta? Nenhuma. Né? Machado não tem enredo. Só os romances da chamada primeira fase, Helena, a Yaya Garcia, A Mão e a Luva, é que os cineastas e os caras que trabalham na televisão conseguem adaptar para uma outra linguagem. Porque tem aquele enredinho romântico, Água com Açúcar, não é ainda o Machado na plenitude que nós conhecemos. O Machado da plenitude é o altamente irônico, o altamente sarcástico, o que se confronta com a linguagem realista do seu tempo, se confronta com a linguagem romântica, se confronta com o positivismo, se confronta com a escola realista, e disso aí ele vai fazer uma vitamina linguística que dá naquilo que nós chamamos de Machado de Assis. Na sua época, a França dominava o país, o Brasil, o francês dominava
todas as linguagens que nós tínhamos por aqui, o Machado foge disso. Ele percebe que ele não podia se submeter a essa ideologia dominante via francês. Ele vai chegar nos russos, ele vai ler os autores russos, e daí ele tira uma série de elementos com que dialogar. Aí ele pratica um outro tipo de dialogicidade que dá nisso que nós chamamos Machado. O Machado vai ler o Sterne, que é um escritor inglês, que é sumamente satírico. Então, ele quebra essas fronteiras da sua época, ele mergulha num outro patamar e consegue ser esse Machado fenomenal que a gente conhece. O que a Clarice faz? A mesma coisa, só já num outro momento, num outro patamar histórico. Ela vai dialogar com o existencialismo, mas não o existencialismo que já existia no Lúcio Cardoso, em outros autores anteriores a ela. Ela vai transformar esse existencialismo em filosofemas que constroem o texto dela dessa maneira clariciana que a gente conhece. Então, é isso que compõe o literário. E o leitor deve estar bem armado para conseguir mergulhar nesse lago complexo de linguagens que é uma obra literária. Não sei se eu respondi, mas... Você está enrolando a gente, né, Paulo? Estou enrolando? Não, acho que estou tentando esclarecer, pelo menos. Então, aproveitando aí que o professor falou sobre a questão da escola, né? Como a escola mata o leitor já no início, no ovo, né? Qual seria, então, como que nós, professores, ainda na ativa, poderíamos reverter ou pelo menos ir um pouquinho na contramão disso e formar leitores competentes de literatura? A Leila Perrone Moisés, que é uma grande professora e uma grande crítica literária contemporânea aqui do Brasil, ela segue o seguinte princípio: um grande escritor é, em primeiro lugar, um grande leitor. Sem Homero, não haveria Virgílio. Sem Virgílio, não haveria Dante. Sem Dante, etc. Apesar dessa evidência, persiste um certo senso comum de origem romântica, pretendendo conectar a palavra à coisa e a literatura à vida, sem mediações. E o que é coisa? O que é vida? Words, words, words. Já diria aquele inglês. Também grande leitor, como sua personagem Hamlet, que andava com um livro na mão. Ou aquele espanhol que pretendeu ter lido num livro a história do triste fidalgo que lera ele mesmo demasiadas novelas de cavalaria. Então, o que o professor deve fazer? Em primeiro lugar, o professor deve ser um grande leitor. E não são. Tá? Por N motivos históricos, sociais, econômicos, eu já viajei esse país inteiro falando, tentando motivar para um outro tipo de leitura, mas o professor em si não é um grande leitor. Se ele não é um grande leitor, ele tem um recorte muito pequeno da própria literatura. Então, ele não vai saber orientar um aluno nesse caminho que eu citei anteriormente. Sendo um grande leitor, o professor vai ter meios intelectuais, ideológicos, psicológicos, filosóficos, para puxar fios de meada e ensinar o aluno a olhar o texto literário. Porque antes de ler um texto literário,
o texto literário precisa ser visto, precisa ser olhado. Normalmente o professor não sabe fazer isso, mas há alguns que eu tenho certeza que sabem. E é dessa maneira, por esse viés, que a gente pode tornar o aluno um leitor. E o que é ser leitor? É saber confrontar, como eu já falei antes, esses discursos, saber confrontar essas tonalidades que há num texto, escapando meramente da historinha que é contada, que normalmente não é nada. Se você pensar a literatura mundial, o que é? Uma historinha de amor. O João gosta da Maria, mas a Maria está comprometida com o Pedro. A ser mais moderno, o João gosta do Pedro, mas o Pedro está comprometido com o Joaquim. São triângulos amorosos, é quase isso. Tudo o que se escreve é sobre isso. Então, é muito arroz com feijão, é muito pobre o enredo da literatura. Não é? Quem se preocupa com o enredo é o best-seller, que vai contar aquelas histórias que prende a atenção, que deixa o cara louco. Não é? A literatura não faz isso. A literatura trabalha com o desfiar de discursos, não é? E é isso que o professor deve ensinar o aluno a perceber e a ler. Respondi? Claro. Respondeu, sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu continuo aqui. Quem está falando? A Janine. A Janine. Tá. O Janine, tem uma observação aqui do Ronaldo. O Ronaldo Prado disse assim, uma das formas seria procurar fazer uma leitura com senso crítico, né? E aí eu até, se o Ronaldo não vai ficar bravo comigo, o que seria o senso crítico também? Uma das formas seria procurar fazer uma leitura com senso crítico? E o que seria um senso crítico, Paulinho? Pois todo mundo fala isso. Em todo manual de literatura, em todo manual de leitura, em todo manual de literatura infanto-juvenil se diz isso. Vamos criar o senso crítico. O que é senso crítico? É tudo aquilo que eu falei no começo da minha fala. Não permitir ser fantoche na mão dos outros. Não permitir ser Maria vai com as outras. Não é? Eu acho que o senso crítico é aquele cara que, lendo muito, consegue autonomia intelectual. Parece contraditório isso, né? Mas eu tenho que ler muito para absorver muitos discursos, coloco no meu liquidificador mental esses discursos e devolvo para o mundo a minha maneira. Aí eu sou eu. Porque quando nós nascemos duas vezes, como diz o Bakhtin. Nascemos do ventre materno e nascemos no ventre da linguagem. A linguagem já está aí, a língua já está aí. Mas nós não vamos repetir todas as fórmulas que a linguagem tem, muito pelo contrário, eu vou tentar implodir tudo isso. Eu vou tentar usar essa linguagem à minha maneira, e usando essa linguagem à minha maneira, eu desenvolvo a minha personalidade, eu desenvolvo a minha visão de mundo, e desenvolvendo essa visão de mundo, eu estarei sendo crítico. Um exemplo bem claro para isso. E que vem da política. A política é uma falsa seriedade no mundo. O mundo é um palco onde acontecem todas essas cenas políticas que aqui no Brasil são risíveis se não fossem trágicas. Né? É só ver o fato recente aí. Onde está o Queiroz? Não sei, não sabemos. Descobriram o Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro. Isso é patético, para dizer o mínimo. Né? Então, o mundo é esse palco em que essas falsas seriedades acontecem. E o que a literatura vai fazer, a leitura vai fazer? Eu vou conhecer os bastidores desse mundo. O que está por trás disso? Quem é que está puxando os fios da meada? Quem é que está dando a tonalidade X, Y ou Z? Aí eu vou estar sendo crítico.
Porque aí eu pego o fato A, relaciono ao fato B e tiro o fato C, que é a minha visão. E essa minha visão será uma visão crítica, não será uma visão de rebanho.